galerinha! Aqui é a Sabrina, sua audiobooker preferida. Gostaria de apoiar o canal? Chave Pix na descrição. Obrigada pela ajuda. Dito isso, vem ouvir comigo. 15. Olivia espera até que a mesa do jantar esteja arrumada e Riley no quarto concentrado no laptop com os fones de ouvido fazendo a lição de casa. Paul está na sala lendo o jornal. Ela fica parada por um momento observando-o. Precisa contar a ele. Ela se senta ao lado dele no sofá. Paul levanta os olhos do jornal. Precisamos conversar. Anuncia Olivia baixinho. Na mesma hora, um olhar de preocupação surge no rosto do marido. Olivia não costuma iniciar conversas desse jeito. Parece prenúncio de coisa ruim. E é exatamente isso. Qual o problema? Pergunta ele também em voz baixa. Preciso lhe contar uma coisa e você não vai gostar. Agora ele parece preocupado. Mantém os olhos fixos em Olivia, atento. Ela continua. Não quero que Riley saiba disso até decidirmos o que vamos dizer a ele. Pelo amor de Deus, Olivia, o que foi? Você está me assustando. Ela respira fundo e começa. No último fim de semana, antes de irmos conversar com o advogado, escrevi cartas de desculpas para os moradores das casas que Riley invadiu. Paul olha para ela incrédulo, mas não as enviou. Diz ele enfático. Olivia morde os lábios. Na verdade, enviei. Deixei cartas anônimas idênticas nas duas casas. Ele olha boquiaberto para a esposa sem querer acreditar. Como assim? Pergunta ele atabalhoado. Domingo passado, quando você foi jogar golfe, entrei no carro com Riley e o fiz me mostrar as casas que arrombou. E você não me contou nada? Questiona Paul, visivelmente furioso. Não. Por quê? Porque eu sabia que você não ia gostar. Claro que não! Paul começa a levantar a voz. Eu já tinha dito que achava uma péssima ideia pedir desculpas, e o advogado concordou comigo. Eu sei, e sinto muito, mas fiz isso antes de falarmos com o advogado. Ela agora está chorando. Achei que não ia fazer mal e que precisava pedir desculpas de algum jeito. Não escrevi nada que pudesse identificar Riley. Ele a encara cheio de raiva e frieza. Não gostei de você ter feito isso pelas minhas costas. Eu sei, diz Olivia quase com a mesma frieza. E sinto muito, mas por que você tem que decidir tudo? Não gosto quando você me diz o que posso ou não fazer. De repente, Olivia fica furiosa com ele. Por que ele tem de decidir tudo? Mesmo que dessa vez ele tivesse razão. Ela ainda está chateada pela opinião do marido ter prevalecido sobre a dela na noite passada com relação a Riley fazer terapia. Então ela respira fundo e diz: cometi um erro. Você estava certo. Eu não devia ter feito isso. E me sinto péssima por ter agido pelas suas costas, por não ter lhe dito nada. Nós nunca guardamos segredos um do outro. Sempre fomos honestos. Paul se vira para o outro lado. Vamos torcer para que isso não se volte contra nós, diz ele. Como você pôde fazer isso sem falar comigo? Não é nada do seu feitio. Porque você não me deu escolha. Olivia tem vontade de dizer, mas permanece em silêncio. Mesmo depois de algum tempo, a tensão entre eles não se dissipa. Mas então, por que está me dizendo isso agora? Pergunta Paul impaciente, voltando-se para ela novamente. Por quê? Pode ser que haja um problema. Que problema? A voz dele é tensa. Olivia toma coragem para lhe contar o restante da história. Uma mulher veio aqui hoje, Carmine qualquer coisa. Ela é vizinha da Zoe do clube de leitura. Olivia faz uma pausa, mas se obriga a continuar. Riley invadiu a casa dela, e a mulher tem andado pelo bairro contando às pessoas sobre a invasão e mostrando a carta. Você não contou a verdade a ela, não é? Paul a encara irritado. Não, claro que não! Bem, pelo menos isso, diz ele bufando. Mas ela pode ter deduzido. Como? Você sabe como eu sou, exclama Olivia. Não sei esconder nada. Fiquei muito nervosa.
Ela me perguntou se eu estava bem. Dava para notar que eu estava aflita. Então a mulher perguntou se eu tinha filhos adolescentes. Estou preocupada que ela possa ter descoberto. Segue-se então um longo e doloroso silêncio. Olivia fica com o olhar fixo no chão, incapaz de encarar o marido. Meu Deus! Murmura Paul. Não acredito nisso. Depois de um tempo, pergunta: como ela é? Como assim? É o tipo de pessoa que vai insistir no assunto e prestar queixa? Você acha que ela vai atrás do Riley? Eu não sei. Talvez. Quer dizer, por que ela está indo de porta em porta? Olivia ouve então um barulho e olha na direção de onde vem o ruído. Paul faz o mesmo. Riley está parado à porta da sala, parecendo tenso. Do que vocês estão falando? Pergunta. O que está acontecendo? Ele olha apreensivo para os pais. Olivia se vira para Paul. Precisam contar para ele. Por que você está chorando, mãe? Pergunta a Riley. O que aconteceu? Olivia olha para o marido avaliando a situação. Ele já está furioso com ela. Nenhum deles tem escolha. Ela se vira para Riley. Detesta a ideia de que o filho acabe ouvindo sobre as cartas, de que talvez seja descoberto. Se isso acontecer, ele sem dúvida irá culpá-la. Não assumirá sua parcela de responsabilidade, apenas a culpará pelas cartas. Olivia se recompõe. É isso que acontece quando você se mete onde não é chamada. Pensa desolada. Riley, visivelmente preocupado, se joga em uma poltrona em frente ao sofá onde eles estão. Eu vou ser preso? Não, responde Olivia. Esperamos que não, esclarece Paul. E Olivia vê o rápido lampejo de medo nos olhos do filho. Mas eu não peguei nada, Riley se apressa a dizer. E nunca mais vou fazer isso, eu juro. É o que esperamos, diz Paul. Mas acontece que a sua mãe, contra minha vontade expressa, deixou cartas de desculpas nas casas que você invadiu. Riley se vira para ela incrédulo e assustado. Mas por que você fez isso? Pergunta. O advogado falou. Eu sei o que o advogado falou, interrompe Olivia. Fiz isso antes de falarmos com ele. Achei que alguém deveria se desculpar com essas pessoas e dizer a elas que seus computadores haviam sido invadidos. Continuo achando que foi a coisa moralmente certa a se fazer. Seu tom agora é defensivo. E as cartas eram anônimas. Não há nada nelas que possa identificá-lo, Riley. Só que a moradora de uma dessas casas que você arrombou bateu à nossa porta hoje, afirma Paul. E a sua mãe ficou nervosa e pode ter levantado suspeitas. Riley parece a ponto de vomitar. Ou seja, pode ser que esse problema não seja encerrado tão facilmente, conclui Paul. Olivia então se obriga a dizer. A outra casa que Riley invadiu foi a dos Pierce. Paul olha para ambos, incrédulo. E você só está me dizendo isso agora? Não achei que fosse importante. Argumenta ela sem convicção. Não achou? Pelo amor de Deus! A polícia vasculhou a casa deles. Eu sei, diz Olivia. Imagino que você não tenha usado luvas, não é, Riley? Prossegue Paul virando-se para o filho. Riley balança a cabeça parecendo assustado e responde. Não sou um criminoso. Meu Deus! Suspira Paul. A polícia não tem registro das digitais do Riley, diz Olivia com a voz tensa. Não é possível relacioná-lo às invasões. Ele certamente não tem nenhuma prova contra Riley, não é? E se a mulher for à polícia e o acusar? Pergunta Paul. E se pegarem as digitais dele? Vão acabar descobrindo que ele esteve nestas duas malditas casas. Olivia lança um olhar angustiado e suplicante ao filho, querendo seu perdão. Mas ele se vira e dispara para o andar de cima. Então começa a chorar de novo. Riley volta para o quarto batendo a porta depois de entrar. Ele se joga na cama, coloca os fones de ouvido e bota a música para tocar bem alto. Quer apagar da mente a cena na sala de estar, mas não consegue. Continua remoendo aquilo. Como sua mãe pôde ter sido tão burra?
Sua vontade era de gritar com ela, mas não se atreveu a fazer isso. E o seu pai? Dá para notar que ele ainda está furioso com ele. E agora está furioso com sua mãe também. Riley também está com raiva de todo mundo, mas no fundo sabe que a culpa é principalmente dele. Ele fica ali deitado na cama, o coração acelerado, se perguntando se vai ser preso. Vai ter de voltar aquele advogado horroroso. Riley se sente mal pelo dinheiro que isso deve custar aos pais, mas pretende compensá-los. Vai ser um filho melhor. Vai começar a fazer as tarefas domésticas e se esforçar mais na escola. Riley está morrendo de medo. Toda vez que alguém bater a porta, vai pensar que é a polícia vindo atrás dele. Beck anda de um lado para o outro pela casa vazia e grande demais para uma única pessoa. É quarta-feira à noite. O marido esteve fora a trabalho a semana inteira na costa oeste, mas eles se falaram por telefone. Ele vai estar de volta amanhã à noite. Beck tem orgulho de seu marido Larry e dá graças a Deus que ele seja bem-sucedido. Afinal, ela não precisa trabalhar, mas às vezes se sente um pouco solitária. Com as longas jornadas de trabalho e as viagens, ele perdeu boa parte da infância dos filhos. Beck não se importava tanto com sua ausência quando os filhos moravam com ela, mas desde que os gêmeos foram para a faculdade sente falta dele. Trabalhar de casa não foi sua primeira escolha, preferia trabalhar fora, mas queria retomar sua carreira na contabilidade e o único trabalho que encontrou foi como freelancer. Com toda a confusão que gerou recentemente, ela se pergunta se não seria melhor arranjar um emprego em tempo integral em uma loja qualquer. Alguma coisa que a tirasse de casa. Ela precisa se manter ocupada porque passa tempo demais pensando em Robert Pierce sozinho na casa ao lado e neles dois juntos. Ao pensar nele agora, sente-se um pouco inquieta. Ele realmente suspeitava de que a esposa estivesse tendo um caso. E o fato dele ter lhe dado instruções sobre o que dizer à polícia a deixou desconfortável. Ele está mentindo e quer que ela minta também. É evidente que ele está com medo da polícia, o que é muito compreensível. Não quer que ela conte aos detetives que ele já sabia que a esposa o estava traindo. Bem, ela não vai dizer nada. Ele não precisa se preocupar com isso. Agora Beck se lembra de outra coisa, de uma noite no verão. Foi antes de dormir com Robert pela primeira vez, mas já se sentia irremediavelmente atraída por ele. E era nele que ficava pensando durante boa parte de seu tempo. Beck não teve intenção de espioná-los, mas era uma noite quente. As janelas do andar de cima estavam abertas e dava para ouvir a música que vinha do quintal dos Pierce. Era um jazz lento, uma melodia romântica que flutuava no ar doce do verão. Ela olhou pela janela, tomando cuidado para não ser vista. Robert e Amanda estavam de pé no jardim dos fundos, abraçados. Imediatamente ela sentiu uma pontada de ciúmes. Ah, ser jovem e apaixonado, dançando sob o luar. Beck não conseguia ver o rosto deles, mas depois de observá-los por um momento, percebeu que havia algo errado. Alguma coisa na maneira como se abraçavam. Amanda não parecia relaxada nos braços do marido. Parecia se mover rigidamente durante a dança, quase como se não quisesse estar ali, como se estivesse sendo forçada. Depois de algum tempo, Beck percebeu que os ombros de Amanda tremiam. Ela estava chorando com o rosto enterrado no peito do marido. Agora Beck volta a se perguntar sobre o que viu. Ela sabia que havia romantizado Robert. O que estava acontecendo naquela noite? Robert não pode ter matado a esposa. Beck volta a dizer para si mesma encarando a escuridão. Sem dúvida, ela saberia se tivesse feito sexo com um assassino. Não saberia?